Olá, querido, tudo bem? Hoje eu quero dar uma dica importante aqui a você, tá? Muito importante, sobre as três grandes verdades do mundo. Talvez você não sabia, talvez na sua mente, a sua crença era que existe uma única verdade, tá? Que é a verdade de Deus. E eu quero falar para você que na verdade só isso não é o suficiente. Existe mais duas verdades que você precisa aprender. E é sobre esse assunto que a gente vai comentar aqui agora, tá? Querido, você já se deparou com algum momento da sua vida? Eu acredito que sim, né? Porque somos seres humanos, vira e mexe, a gente entra em alguma discussão, em algum assunto. E o que eu tenho observado é que tem muita gente, por exemplo, a gente somos o Brasil, país do futebol. Existem três assuntos que dá muita discussão hoje no Brasil, na sociedade, na verdade. É a religião, política e futebol. Estes três assuntos dá muita discussão, tá? E a discussão em si, né, é sadia. O problema é que tem muita gente que não sabe discutir o assunto dentro do assunto. Tem muita gente, por exemplo, que é fanática por um político, outro fanático por um time de futebol, o outro que é fanático é um religioso fanático, e por isso eles discutem, xingam, seja lá quem for, ele se afasta de amigo, de pai, de mãe, de irmão, seja lá quem for. Então, a minha dica para você aqui é o seguinte, talvez você deva estar pensando, mas espera aí, você no início do vídeo falou que no mundo existe três verdades. Exatamente, querido, existe três verdades. Primeiro porque no mundo, quando fomos colocados nele, quando fomos criados pelo Criador, ele deu para a gente o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolher o que a gente quer para nossas vidas. Baseado nisso, com exceção da verdade do Criador, existe duas verdades, a mais do que aquela que você conhece, tá? Que é a minha verdade e a sua verdade. Então, por exemplo, você vai discutir um assunto com a pessoa, sendo que ela não quer dar ouvido para você. Então, se ela não quer dar ouvido para você, não adianta você discutir sobre esse assunto. Se você quer ensinar, quer dar um conselho para a pessoa, ela não quer te ouvir, não vai forçar a barra, tá? Não entre em atrito com ninguém, não cause confusão, não perca tempo da sua vida, não perca o carinho que você tem da sua família, dos seus amigos, do ambiente profissional onde você tem, porque você sempre vai encontrar, né, aqui na Terra duas verdades, tá? Aquilo que eu acabei de falar para você, porque aquilo que às vezes é verdade para você, para mim não é. Às vezes aquilo que é verdade para mim possa ser mentira para você. Então você entendeu como é que é? Então tem coisa que eu acredito que você não acredita, e tem coisa que você acredita que eu não acredito. Então essa é a nossa verdade. Se você não acredita, é aquilo que você acredita que faz você não acreditar em mim, tá? Então é direito seu. Então essa é a sua verdade. Agora, a verdade suprema, que é a verdade do Criador, é outro caso, e sobre esse assunto, né, a gente não vai comentar porque é motivo para outro vídeo, mas estou falando aqui de uma visão horizontal, estou falando referendo aqui ao comportamento humano, tá? Então, tem coisas que não compensa você discutir com as pessoas, tá? Porque de que serventia tem você dar um remédio para uma pessoa que já morreu? É a mesma coisa você querer ensinar para uma pessoa um assunto, né? Querer orientar, querer dar um conselho, e a pessoa não quer te ouvir. Por exemplo, muitos pais, quer dizer, todos os pais, acredito eu, né? Costuma ter por hábito aconselhar os filhos, mas você sabe que na prática isso não funciona muitas das vezes, porque os filhos não aceitam. E aí? Então, querido, é aquela coisa, não quer? Tudo bem. Isso não estou aqui fazendo apologia, não estou querendo fazer com que você entenda que você não tenha que aconselhar seu filho. Mas o seu conselho pode ser uma verdade, mas a verdade do seu filho pode ser outra. Então, se ele não acredita em você, ele já está acreditando em outra coisa. Essa ou isso é a verdade dele, tá bom? Que Deus te abençoe, forte abraço, tá?
preserve a sua vida, não se preocupe com essas coisas banais, tá? Porque o bom é quando você percebe que você quer explicar alguma coisa para alguém, alguém quer te ouvir, é uma coisa. Agora alguém não quer dar ouvido para você, ou talvez você mesmo não quer dar ouvido para ninguém, não tem problema, essa é a sua verdade, é isso que você acredita, você tem direito de acreditar naquilo que você quiser, tá? Mas volto a dizer, a verdade do Criador, a verdade suprema, essa prevalece, tá? Nem tudo que eu acho que é certo. Às vezes é necessário eu ouvir a opinião de algumas pessoas para entender e chegar a uma conclusão daquilo que eu acredito, tá? Então, Salomão, uma certa feita falou assim: há caminhos que ao homem parecem caminhos bons ou caminhos perfeitos, mas às vezes são um caminho de morte. Ou seja, ele não estava falando de caminho literalmente, estrada, ele estava falando de pensamento, de crença, daquilo que eu acredito, daquilo que eu acho. Era referente a isso que ele estava querendo explicar. Então, às vezes, aquilo que é minha verdade está me levando para a sepultura e eu não estou percebendo. Então, às vezes, é preciso ouvir, ter no mínimo um pouco de educação para ouvir a opinião de alguém. Não sair batendo porta, fechar os ouvidos e fazer de conta que não está nem aí. Porque aí não é prudência, tá? Então, que Deus te abençoe, forte abraço, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu fico por aqui, até o futuro, tchau!